Bom dia e bem-vindo ao meu canal, onde o tema é tricô à máquina. Hoje vou aproveitar este gorro para vos mostrar como faço um direto ao pente, esta barra, e como incorporo um fio grosso no fio base de trabalho ao fazer este gorro. É um gorro muito simples. O meu nome é Maria da Conceição Rafael. Vamos para a máquina, seleciono 49 mais 49 agulhas, porque este modelo exige múltiplos de 12 agulhas mais 2. E agora faço o direto ao pente. O pente é colocado apoiado na cama de trás, com a parte de cima e com a parte de baixo apoiada na cama de frente, por forma a que as agulhas passem perfeitamente pelos intervalos do pente, assim. E depois é só passar o carro. O fio ficou preso no pente. Mais tarde vamos buscar estes pontos. Colocar um peso e faço 20 voltas. É preciso ter algum cuidado porque as agulhas da ponta têm tendência a não conseguir fazer o ponto quando não há peso suficiente. Fiz 20 voltas. Vou levantar as agulhas para não perder os pontos. Vou levantar também estas agulhas para facilitar, mas só até à zona de trabalho. E agora tiro o peso. E os pontos da primeira volta, que estão aqui no pente, vão ser colocados nas agulhas vazias. É só puxar. Feito desta forma, fica com um falso canelado. E pode ser feito em qualquer máquina. Tenha duas camas ou tenha uma cama só. Uso muito esta situação do direto ao pente quando faço a amostra ou quando quero fazer assim a barra dobrada. Sem ser um verdadeiro canelado. E agora cheguei ao fim. Agora já todas as agulhas têm pontos. Eu repito que são 49 mais 49 agulhas, porque este modelo exige múltiplos de 12 mais 2 agulhas. Este é um fio bastante mais grosso, que não ficaria bem trabalhado nesta máquina, mas da forma que vamos fazer o motivo, ele pode ser utilizado. Eu vou colocar uma mola a prender o fio e vou passar por entre as agulhas, por cima de uma, por baixo da outra. Sempre seguido, por cima da primeira, por baixo da segunda e assim sucessivamente, mas de uma forma que ele fique solto, o fio não fica apertado, fica soltinho.
não convém que me engane, tem que ser mesmo uma a uma para baixo e uma para cima, para depois o desenho não ficar com defeito. Esta é mais uma forma de usar fios grossos ou fios decorativos de qualquer tipo para associar a um modelo, e que o resultado é muito interessante. Eu estou a fazer alternando as agulhas uma a uma, mas podia fazer 2 a 2, 3 a 3, 2 a 1, enfim, o que importa é que o desenho se repita para que fique bonito. Também pode ser feito em todas as voltas ou em voltas alternadas, que é o que eu vou fazer agora. Eu vou fazer este motivo, esta integração de fio a cada 2 voltas. Vou prender o fio e veem que ele está soltinho, não está apertado. Agora em regulagem 8, estive a trabalhar em regulagem 6 e agora passo para a regulagem 8. Vou fazer 2 voltas. Duas voltas. Espero que vejam como ficou. Agora vou passar por cima desta, por baixo da outra. Uma por cima e uma por baixo. E vou trazer o fio para este lado direito. É mais fácil trabalhar com a mão direita, para mim, que sou direita. Por isso, para este lado, é mais rápido. Pode ser feito, como eu fiz na primeira volta, com as agulhas todas levantadas a passar pelo meio delas, ou então ir subindo as agulhas à medida que vou passando o fio, que também é uma maneira de fazer mais fácil, mas verdadeiramente mais fácil da esquerda para a direita do que da direita para a esquerda. E vou fazer mais 2 voltas. Vou repetir este procedimento ao longo de 40 voltas, portanto, de 2 em 2 voltas, vou fazer esta passagem do fio pelas agulhas da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Sempre garantindo que o fio não está apertado. Mais 2 voltas. E vou repetir. Cheguei à volta 36 e a reter deste efeito é que o fio passa pelas agulhas, uma sim, uma não, ou por baixo de uma, por cima da outra. Se começamos com o fio por cima da agulha, estamos a trabalhar com o número de agulhas par, ele vai acabar naturalmente por baixo da última agulha. Que foi o caso agora. Eu comecei por cima da primeira agulha. E deve terminar por baixo da última agulha. Se não terminar por baixo da última agulha, quer dizer
que em qualquer lugar eu cometi um erro e tenho que ir ver onde é que o erro aconteceu. O fio deve ficar solto, sem ficar demasiado largo nem demasiado justo, solto, porque vai influir na capacidade de alargar do gorro. E cá está, a última agulha, o fio passou por baixo. À partida não tem nenhum erro, mas convém sempre confirmar, passar o fio para baixo nas agulhas, fazer uma volta, duas voltas. E agora o fio terminou por baixo da última agulha e agora passa por cima da primeira. E esta é a última volta com um fio de cor contrastante. A partir de agora eu vou fazer mais duas voltas e depois a circunferência. E vou fazê-la apenas numa cor. Vou cortar este fio de cor, só para não estar aqui a atrapalhar. E agora começa a parte em que vamos começar a circunferência. Então, como é que vamos fazer? Com um transportador de 6 agulhas, quem não tiver 6 agulhas pode fazer com 2 de 3, com um de 5 mais um de 1, enfim. Vou pegar na terceira, portanto, vou deixar 2 agulhas quietas, sem mexer, vou pegar nas 6 seguintes e vou passar para cima da segunda agulha. Portanto, passei para cima da segunda agulha, mais um ponto. Vou deixar 12 pontos e vou passar para cima da agulha, da primeira agulha, mais um ponto. 6. Nos seguintes 6, eu vou levantar e duplicar o ponto seguinte. 6, 6, desprezo estas, pego nestas, 6 que não toco, pego nas 6 seguintes e sobreponho um ponto. 6, pego nas 6 seguintes e sobreponho um ponto. Temos aqui 6 agulhas em que eu não mexo e tenho mais 6 agulhas em que sobreponho um ponto. E agora tenho agulhas em vazio, tenho esta e esta. E eu preciso que elas estejam todas juntas, então vou pegar e vou
transferi-las para o centro. As do lado direito, transfiro no sentido do lado esquerdo, no sentido do 0, até a agulha 1, claro. Até meio da máquina, transfiro para a esquerda, da esquerda transfiro para a direita. Portanto, tenho aqui, esta ainda é do lado direito do 0. E agora, à direita do 0, não tenho agulhas em vazio, só tenho agulhas com ponto. Agora vamos para o outro lado. Do lado esquerdo do 0, eu transfiro as agulhas para a direita. Por forma a que não haja entre elas nenhuma agulha em vazio. Como isto agora, a partir de agora, vai ser mais fácil de fazer sem pente, eu a seguir vou retirar o pente, porque facilita bastante o trabalho. E agora eu tenho todas as agulhas com pontos, nenhuma está em vazio e estou a trabalhar com 45 mais 45 agulhas. Portanto, houve aqui diminuição de agulhas. Vou fazer 2 voltas e vou tirar o pente para ser mais fácil trabalhar. Levantar um bocadinho as agulhas para os pontos não saírem. Tirei o pente e agora vou colocar pesos. Colocar um peso de cada lado. E um peso ao meio para agora. Depois, se for preciso mais, coloco mais. E agora, com o transportador de 1, eu vou pegar no ponto da terceira agulha, passar para cima da segunda. Eu estou a fazer diminuições de pontos exatamente nos mesmos sítios onde fiz antes. Portanto, eu só preciso do transportador de 6 agulhas ou de fazer a contagem das agulhas na primeira volta. Vou colocar todos os pontos em sequência, sem que haja agulhas vazias entre eles. E vou repetir isto até que entre cada agulha com 2 pontos existe apenas uma agulha com um ponto. E neste momento já tenho só 2 pontos entre cada agulha com 2 pontos. E portanto, vamos rever. É agora que
vou ficar com apenas um ponto entre cada agulha com 2 pontos. Portanto, aqui tenho e continuo a fazer o mesmo. Transferir os pontos sempre em direção ao centro para não ficarem agulhas vazias. E pronto, neste momento tenho uma agulha com 2 pontos, uma agulha com 1 ponto, uma agulha com 2 pontos, uma com 1, uma com 2, e aqui é o fim. Vamos fazer mais 2 voltas e cortar o fio com uma ponta bastante comprida. E agora, com uma agulha de cozer, eu vou enfiar uma agulha de cozer tapeçaria, aquela agulha normal de tapeçaria, vou tirar pesos e vou passar o fio por dentro dos pontos. E pronto, agora já posso tirar da máquina. Fica esta ponta para passar o fio por dentro e para depois puxar. Mas agora fica assim, porque primeiro ainda vou bloquear. E já vos mostro quando ele estiver pronto. E este é o gorro. A costura atrás, nota-se pouco. Pelo avesso ele fica assim. É muito simples. Espero que gostem.